Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Quero trazer para a gente hoje uma reflexão. Quero que você abra sua Bíblia aí, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos hoje tratar desse tema, comeback, de volta para a casa do Pai. E nada melhor do que a parábola de Jesus, que baseia essa história, de volta para casa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus falando assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dai-me a minha parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os bens. Passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ter chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para ter com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai um bezerro, um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há quantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, se faça presente. Que o Senhor me use, Senhor, como um canal de bênção, que eu possa trazer não a minha palavra, mas a tua palavra a esses corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pregar sobre o filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, ou a parábola dos 2 filhos perdidos, é muito fácil, porque é uma história completa em si, Jesus contou uma história aqui que ela resume praticamente toda a história bíblica. A gente consegue, através dessa parábola, entender a história da restauração que Deus criou para o homem. É muito fácil, não tem dificuldade. Isso aqui é igual o churrasqueiro que está com uma picanha boa, não tem como errar, é só sal e fogo. Se inventar a moda, erra. Então é fácil pregar sobre isso, porque Jesus, ele conseguia tratar assuntos complexos, assuntos profundos, de uma forma muito simples, como ele contando essa história. Aqui nós temos teologia profunda. A história aqui é profunda, mas ela é simples para cada um entender, simples para crianças entenderem, simples para adultos entenderem. Mas eu não quero assim reviver essa parábola. Eu quero tocar em um ponto da parábola, que é
aquele filho, por que ele retornou para a casa do pai? O que fez aquele filho retornar para a casa do pai? Esse é o meu tema da minha mensagem hoje. Por que o filho retornou para a casa do pai? Eu gosto de viajar, né? Muitos de nós gostamos de viajar. Viajar é muito bom. Mas eu falo que tem duas alegrias na viagem, quando a gente vai e quando a gente volta. Porque não tem nada igual a casa da gente. Não tem nada igual a cama da gente, o banheiro da gente, o travesseiro da gente, a toalha da gente. Né? A casa da gente, ela é um lugar que você está ali e você se sente bem. Você gosta de viajar, mas você quer voltar para casa. E eu tenho certeza que esse filho, ele pensou muito nisso. E ele pensou quantas coisas maravilhosas que ele tinha na casa do pai, e aquilo tocou o coração dele para que ele tomasse essa atitude. Porque, vamos falar a verdade, não é fácil. Né? Essa história que Jesus conta, não é fácil. Ele podia ter tomado outro rumo, ele falar, daqui a minha vida não deu certo, eu vou para a casa de um amigo, eu vou para a casa de um parente, mas para a casa do meu pai eu não volto. Mas por que ele voltou? E é sobre isso que eu quero falar. Características dessa casa que fizeram o filho retornar. E que a gente leve isso para o nosso lado e que a gente entenda que como a casa do pai é importante na nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero falar é que a casa do pai é uma casa de abrigo. Ela é uma casa de abrigo. O que é um abrigo? Abrigo é uma proteção, né? Você tem um telhado, você tem uma parede. Eu falando isso para o pessoal da Missão Vida, eles entendem muito bem, eu vi no rostinho deles, eles balançando a cabeça, porque uma parede faz uma diferença quando você está dormindo, porque ela corta o vento. Imagina você dormir e não ter lugar para o vento desviar. Então, um abrigo, ele te dá proteção, ele te dá segurança. E na casa do pai, naquele ambiente onde ele vivia, ele se sentia seguro. Ele tinha segurança, ele tinha proteção contra o tempo ruim, né, o tempo frio. Nós estamos num período frio aqui em Valadares. Imagina você ter que dormir na sua varanda da sua casa, você já fica preocupado. Então, na casa do pai, na casa daquele pai, que Jesus deixa claro para nós que é Deus, ele tinha segurança. E quanto mais ele se aproximava do pai, ele se sentia seguro. Tem um versículo lá em Salmos 4:8 que fala, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Como Deus nos dá segurança, como estar próximo dele, nos dá segurança, nos dá tranquilidade. O salmista fala, eu me deito e logo adormeço. Quem já dormiu preocupado sabe como é difícil às vezes dormir. Você não dorme bem, você acorda cansado, você parece que nem dormiu. E essa segurança quem pode dar é Deus. Quanto mais você está próximo do Pai, quanto mais você está próximo da casa de abrigo, quanto mais você sente essa segurança, mais você vai se sentir seguro e mais você vai se sentir tranquilo. Então, na casa do Pai é uma casa de abrigo, é uma casa de segurança. Segundo, a casa do Pai é uma casa de paz. É uma casa de paz. A gente sabe como é bom viver em paz, né? Quem tem um lar onde não tem briga, não tem desentendimento, sabe como é bom estar numa casa onde você sabe que você vai para ali e vai sentir paz, você vai ter tranquilidade. E aquele pai transmitia paz para aquele filho. Tanto é que se a gente observar, desde o momento que ele vai, olha a tranquilidade do pai. Ele pede para ir, a gente não vê ali nenhum momento na história ele sendo questionado. Não, meu filho, não vá, você tem certeza? Não, você quer ir? Então vá, você quer os bens? Eu te dou. Deus é assim com a gente, né? Às vezes a gente está indo quebrar a cara, e Deus permite, porque Ele sabe que uma hora a gente vai voltar, e que aquilo ali vai servir de ensinamento para nós. É o livre-arbítrio. Deus, Ele é permissivo na nossa vida. E Ele, desde aquele primeiro momento, não houve briga. O pai não brigou, não tratou ele, não tentou convencê-lo, deixou que ele fosse, porque o pai, ele transmitia
paz, tranquilidade para aquele filho. E tanto é que ele sabia que quando ele voltou, ele sabia que ia ser recebido pelo pai. Ele talvez não imaginou, e nunca imaginou, claro, que ia ser recebido do jeito que foi, mas ele confiava que aquele pai receberia de volta, com certeza. E essa paz que Deus transmite para nós é aquela paz de Filipenses, né, que Paulo vai falar, que é a paz que excede todo entendimento. Em Jesus, lá em João vai falar com a gente, capítulo 14, versículo 27, eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não como a do mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, não tenha medo. É uma promessa de Jesus para nós. Aproxime-se do Pai. Quanto mais próximo você está do Pai, mais a paz você vai sentir no seu coração. Terceiro, a casa do Pai era uma casa do pão. Era a casa do pão. E aqui o pão, eu não quero levar para o simbolismo do alimento, mas eu quero levar para o lado da comunhão. Para o judeu, o momento da refeição, o momento que eles dividiam o pão, era um momento muito importante. Eu me lembro aqui de Davi, com o neto de Saul, né, filho de Jonatas, Mefibosete, que ele fala que era para trazer Mefibosete e que ele ficaria sentado à sua mesa. Talvez nós, hoje, na nossa cultura, achamos assim, Davi falou que ia cuidar dele, né? Ia ter alimento, ia tratar dele. Mas não, a representação de sentar na mesa era uma representação de intimidade, proximidade. Proximidade, compartilhar. Para o judeu isso é muito importante, sentar na mesa, estar junto. Na casa do Pai tem que haver comunhão? Tem que haver comunhão. Um com o outro, os irmãos com os irmãos, partilhar, entregar, sofrer junto, sorrir junto, chorar junto, orar junto. Isso é a casa do Pai. Isso é a casa de Deus. Isso é aquele filho, ele sabia que encontraria. E na casa de Deus a gente sabe que isso existe. Nós temos que tanto recebermos como também compartilharmos, né? A nossa obrigação é também estarmos juntos, se entregarmos ao nosso irmão e recebermos o nosso irmão. Então na casa do Pai tinha pão, tinha compartilhamento, tinha entrega. Outro ponto, na casa do Pai tinha luz, era casa de luz. Luz na Bíblia nos demonstra verdade, caminho, clareza, transparência, né? Jesus nos falou que eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Eu me lembro aqui de Paulo, né, no caminho de Damasco, quando ele fica cego pela luz. E eu acho interessante isso, porque eu acho uma representação de que aquela luz, que era Jesus, ele não conseguia ver pelaquela luz, por isso que ele cegou, e depois que ele é curado, ele consegue enxergar através daquela luz. A luz de Jesus é para nós enxergarmos o mundo através dela. É uma forma de nós direcionarmos a nossa vida. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais luz, transparência, direção nós vamos ter na nossa vida. Lá no Salmo 119 vai falar que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. A luz é direção para a nossa vida, é rumo. Talvez você tenha dúvida de tantas coisas, você é jovem, né? Não sei o que eu vou fazer, não sei como que vai ser a minha faculdade, ou estou na faculdade, como que vai ser a minha vida profissional, ou também um adulto, né? Como vai ser amanhã, vai fechar, vai abrir o comércio. Aproxime-se de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai dar luz no seu caminho, luz na sua vida. Luz traz caminho, direcionamento, decisão. Quinto ponto, na casa daquele pai, era uma casa da cruz. O que é a casa da cruz? Era uma casa de perdão. A cruz é a representação do perdão de Deus para nós. Tinha perdão. Imagina aquele garoto,
indo, e fala que ele estava em outro país, então não era próximo. Como ele preparou aquele discurso, né? Ele deve ter pensado, o que eu vou falar? Falar, pai, eu errei. Não, pai, eu pequei contra ti. Não, pai, eu pequei contra ti. E foi andando. Não, mas eu tenho que falar mais alguma coisa. Não, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Ficou bom, ficou melhor assim. E ele foi ensaiando, ele falou, o que eu vou falar? Estava parecendo eu para pregar aqui, né? Eu já preguei umas 4 vezes para mim mesmo. Aí a gente vai pregando, a gente vai falando, e vai repetindo. E ele foi ensaiando aquilo ali. Quando ele chegou perto de Deus, do pai, o pai não queria nem escutar. Dá para entender que o pai nem escutou. O pai cortou ele no meio e falou, não, meu filho, vem cá. Já chamou o empregado, você imagina que confusão que deve ter sido. E ele preocupado, como ele ia pedir perdão. E às vezes nós estamos tão preocupados com pedir perdão a Deus. Essa que é a maravilha do Evangelho, é a graça de Deus, é a maravilha da cruz, que nos perdoa através do nosso arrependimento. Tem que deixar isso bem claro, né? Quando eu era criança, eu pensava assim, eu vou pecando durante o dia, quando for à noite eu peço perdão, aí eu zero meus pecados, aí amanhã eu começo de novo. Aí no final do dia estou com uns 8, 9 pecados, eu peço perdão, zero de novo. Se eu fizer assim, está de boa, eu nunca vou acumular meus pecados. Não é assim. Por que o pai não deixou ele nem falar? Porque o pai sabia que tinha um coração arrependido ali. E Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso arrependimento. Ele sabe que quando realmente nós estamos com o coração arrependidos. Então aproximar de Deus é ter o perdão de Deus. É conhecer esse perdão maravilhoso, essa graça maravilhosa, incompreensível às vezes, mas verdadeira. Porque Deus, Ele vê o nosso coração, Ele enxerga muito além do que nós estamos pensando. Então aproximar-se da casa do Pai, aproximar-se da casa de Deus, aproximar-se de Deus é perdão, é nova vida, é vida nova. 6, a casa do Pai era uma casa da voz. Casa da voz. Casa de diálogo. Relacionamento. Nós temos um Deus de relacionamento. Nós falamos com Ele através da nossa oração. E Ele fala conosco através de sonhos, visões, revelações, irmão, ou principalmente através da palavra dele. A palavra de Deus, ela fala, ela é viva, como diz em Hebreus, ela é viva, ela fala direto ao nosso coração. É um relacionamento. Essa palavra, ela nos alimenta, ela alimenta a nossa alma. Nós somos alimentados por ela. Então, quando nós aproximamos de Deus, nós estamos tendo um relacionamento, e esse relacionamento, ele tem que ser verbalizado. Ore, mas deixe Deus falar com você. Eu me lembro aqui do pastor Natalino falando, né? Falando sobre isso, ele dizendo isso, né? Que às vezes a gente fala com Deus e não deixa Ele falar com a gente. A gente ora e sai. A gente lê a Bíblia e vai embora. A gente quer bater a meta de 3 capítulos por dia e nem espera. Pare e escute Deus. Parece marido e mulher, né? Marido que é assim. Fala com a mulher e vira as costas. A mulher está falando, o cara não está prestando atenção. Pare, escute. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus poder trazer o que Ele quer para o seu coração. Permita isso. Permita isso. 7, a casa do Pai é casa de festa, de alegria. Não é igual um dos 7 anões lá, o Zangão, não, né, que fica todo nervoso. Não, a gente é o povo da alegria, da felicidade. Sorria, meu irmão. Você foi salvo. Jesus te ama. Deus te ama. Nessa casa tinha festa. Deus, nosso Deus é um Deus de festa.
Você já leu lá no Pentateuco quantas festas Deus estabeleceu? Estabeleceu várias festas. Nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria. Pare de ficar angustiado, pare de ficar mal-humorado. Anime-se, aproxime-se de Deus. Deixe que Deus transforme a sua vida. Deixe que Deus transforme até a sua forma de viver. Porque esse mau humor que você vive não é de Deus. Deus está precisando agir no seu coração. A casa do Pai é uma casa de festa. A casa de Deus é uma casa de festa. A proximidade com Deus nos faz feliz, nos faz alegre. E principalmente, que nós precisamos celebrar a nossa vida eterna. Só isso já é uma festa. Só isso já é uma alegria para nós. Só isso já deveria ser comemorado todos os nossos dias. A certeza da vida eterna. Só por esse motivo a gente devia ficar rindo o tempo todo. A gente ia passar na rua assim, ó. Você está rindo, Ser feliz, seja alegre. Eu trouxe essas 7 características da casa do Pai, características de Deus, da proximidade com Deus, da casa de Deus. Poderia trazer muitas outras, poderia falar de muitos outros aspectos. Sem dúvida, a gente poderia enumerar muitas coisas. Mas eu queria falar para você nessa noite. Que talvez você escutou tudo isso e você quer participar. E você não tem sabido como participar. Talvez você está igual o filho mais novo, que estava na casa do pai e foi embora e se desgarrou da presença dele, foi viver a vida do jeito que você queria viver, foi fazer as coisas que você queria fazer, mas você sente que falta alguma coisa. Você sente um vazio em você que nada preenche. Você vê que a vida que você decidiu levar, igual desse rapaz, não está dando certo. Tem algo de errado. Talvez você seja o filho mais velho, que está até próximo do pai, que vive até dentro da casa dele, mas não conhece essas características do pai. Talvez você tenha caminhado próximo de Deus, mas você não está conhecendo ele, Deus. Ou talvez você nem saiba que seja filho de Deus, e Deus quer te convidar essa noite para você se tornar filho dele, para você poder ser adotado e ser tratado como filho legítimo de Deus. Talvez você está nessas 3 características, não sei. Talvez o Espírito Santo está cutucando você. Eu queria orar por você nessa noite. Cada tópico aqui, eu tirei da nossa música tema. Todos esses tópicos aqui estão na nossa música tema. E lá na música tema, ele tem um refrão que ele vai falar assim, ó: eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti. Se você quer conhecer esse Deus de verdade, que você cante isso aqui e ore. Peça que Deus encha você, se entregue a Ele, se esvazie de você mesmo, peça perdão. Você vai receber o perdão, é garantido, está pago. Que você cante essa música e faça uma oração a Deus, pedindo que Deus realmente traga você para perto dele, que você venha viver verdadeiramente na casa do Pai. Não somente na casa do Pai, mas na presença do Pai. Porque a casa do Pai, apesar de nós sabemos que Ele está aqui, não é essa representação de igreja. A vida com o Pai é uma vida constante. É aqui, no lado de fora, no seu trabalho, na sua casa. Que você chame Deus para habitar em todos os lugares da sua vida. Porque também, se você só achar que Deus está aqui, você vai ser igual o filho mais velho,
Quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Reflita sobre isso que eu falei. Que realmente, se você quer que Deus venha fazer diferença e encher o seu coração nessa noite, que Ele venha e faça diferença no seu coração. Que Ele possa transformar aquilo que tem de ruim em você, aquilo que você vê que não agrada a Deus, que Ele possa transformar isso. Que Ele possa transformar o seu coração. Senhor, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para pedir, meu Deus, a Tua presença próximo de nós. Oh, Senhor, nos encha com Teu Espírito. Senhor, nos encha cada dia mais. Senhor, nos faça cada dia mais compreendermos as verdades do Teu Evangelho. Senhor, nos faça cada dia mais a sermos transformados, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos entender a profundidade do Teu perdão e a profundidade do Teu amor por nós. Oh, meu Deus, eu te peço que toque cada vida aqui nesse momento. Senhor, aqueles que estão desviados, que fazem tempos que não estão perto do Senhor, aqueles que estão próximos, mas estão mais longe, mais distante do que muitos que estão desviados há muito tempo, e principalmente, Senhor, aqueles que nunca sentiram como filhos do Senhor. Oh, Senhor, os transforma em filhos e abençoe a vida deles. Senhor, toque em cada coração, que essa semana, Senhor, que esse tema tão importante, tão relevante para nossas vidas, ele possa fazer um sentido e que nós possamos entender a mensagem que Jesus falou ali naquele momento. Retorna que o Pai está aguardando, de braços abertos, todos vocês. Senhor, nos abençoe e que essa palavra produza frutos e multiplique nesses corações, em nome de Jesus. Amém.